Fala galera, tudo certo com vocês? Bruno Mazzoni conectando aqui mais um dia sobre Via Varejo, domingão à tarde, espero que todos vocês estejam bem. Vamos lá falar um pouquinho sobre BVAR, trazer para vocês nesse vídeo BTC atual e o crescimento explosivo dessa última semana no BTC da Via Varejo, trazer o histórico de BTC, comentar um pouquinho sobre timing, né, de mercado de ações. Eu já cheguei a dar uma tagarelada aqui sobre os meses de resultado que costumam ser chatos e alguns sinais que a gente pode, né, adicionar à análise técnica ou adicionar à análise fundamentalista. Tá? Eu sou a favor de todas elas, quanto mais melhor, desde que, né, o seu plano de ação, né, como você opera ou age no mercado financeiro, seja algo padronizado e seu, né? Seja algo que você consiga repetir para ter um histórico e conseguir executar sem ter aquele overflow de ideias e que você não consegue tomar decisão pelo número de ideias conflitantes que você gera. Não é complexidade o mercado financeiro, tá? Ou não precisa e não deve ser complexo. O mais é que hoje nós temos tantas informações disponíveis, né, tanto aqui no YouTube como o pessoal que está criando cada vez mais conteúdo gratuito. Né? Se você tem simpatia por mim, sim, eu vou continuar criando, assim como todos os outros. E é bem legal a gente sempre ir adicionando todas as informações, mas cada um, né, tendo aí o seu tempero final para que você consiga tomar a decisão. Hoje a gente vive num mundo de informação, o que é ótimo, nunca antes a gente teve tanta informação, tanto acesso, tá certo? Eu acho que a dificuldade acaba sendo você qual decisão tomar, ou qual informação levar mais peso ou menos peso. E para que você dê peso e para que você tome decisão, há a necessidade da gente ter um modelo próprio, tá? Um controle seu, meu, certo, de cada um, sobre a tomada de decisão. Né? E cada um tem a sua maneira, uns vão mais para análise técnica, outros vão mais para o valuation, outros juntam ambos, outros vão de acordo com datas, certo? E cada um tem a sua maneira, mas é bom sempre consumir o conteúdo, mas depois que você consumiu, esse peso ou não, esse crivo ou não, esse pente fino ou não, só vai existir se você tiver, né, a sua carcaça, a sua maneira de tomar decisão. E aí cada um é o jogo de cada um. É difícil a gente só se terceirizar esse serviço. Tá? Mas enfim, essa introdução é para trazer para vocês que a Via Varejo está lateral. E no vídeo de hoje eu vou cornetar ela sobre BTC, como eu falei, e trazer alvos de Fibonacci, que continuam o mesmo, né? 24 e 48. Vou também trazer o gráfico da Magalu, tá? que da mesma maneira pela qual eu projetei esse alvo de 24 e 48, utilizando o Fibonacci, eu utilizei para a Magalu nos R$ 94,00. E eu vou passar esses exemplos. Bom, antes de começar o vídeo, o merchan / relatório da Levante, que eles estão fazendo a distribuição esse domingão, é sobre os grandes bancos. Então aqui no canal eu sempre dou um espacinho para a Levante. No domingão eles estão com esse relatório free, tem 9 páginas sobre grandes bancos. Então tá lá Itaúsa também, mais os grandes bancos de fato, Bradesco, Itaú, certo, Santander. É um relatório meio bomba, que tem recomendação, e sobre um setor que está aí sendo, né, estão tacando pedras no setor. Então se você tem um tempinho para ler, 9 páginas, acha bacana, o link está na descrição do vídeo. Vamos lá falar sobre Via Varejo agora especificamente. Então primeiro o crescimento estrondoso do BTC, então nos últimos 5 dias quase 25%, isso chama atenção. O BTC em relação ao float, ao free float, já é acima de 4%, rumando a 5%. Não que ela esteja ali no patamar de uma Cogna, de uma IRB, tá? Mas sim, está começando a ficar pesada. Então isso é legal, você que gosta, como eu falei, de adicionar temperos nas suas análises para ajudar a tomada de decisão, tá certo? Esse é um tempero interessante. Tá? Mês de agosto já é um tempero ali de timing de mercado de ações. Maio e agosto são meses historicamente chatos, tá? Pelos releases. Tá? E aí você adiciona mais um tempero que é o BTC. Como é que está o BTC? Tá? Esse site aqui do Trade Hunter está na descrição e o BTC teve um crescimento. O último dia computado foi quinta-feira, dia 3, um crescimento aí de quase 25% na última, entre aspas, semana, 5 pregões. Tá? Então sim, é um crescimento explosivo, já leva aqui o BTC em relação ao total do float acima de 4, quase 5%. Tá? O histórico de contratos abertos, então a gente pode perceber aqui que teve um aumento muito forte, tá? Muito forte mesmo, de março até abril.
Tá? E nesse período foi o crash das bolsas, né? Também da Via Varejo, e o preço foi lá para R$4. Então a gente percebeu que sim, o BTC subindo é azia para a precificação continuar subindo, tá? Sempre dificulta o timing para a subida. E aí de repente nós tivemos aqui o último suspiro dos BTCs por volta da primeira quinzena de junho. E aí o BTC caiu da mesma maneira que subiu, tá? A Via Varejo já se recuperou. Tá? Ou seja, o otimismo volta no papel, e nesse momento nós estamos falando de junho. Tá? É quando o papel, ali maio, junho, é quando o papel voa. Tá? Então estava ficando leve, ficou leve muito fortemente. Então esse é um sinal, esse é um tempero, não é um sinal, é um tempero para adicionar. Descida 90 graus, é interessante. Subida de 90 graus, não é um bom timing para compra. Descida não é um bom timing para venda, tá? E aí você vai adicionando, eu adiciono, e eu sempre falo para vocês que é interessante, tá? Sempre bom ter a sua própria metodologia para poder tomar a decisão, senão você fica com aquela cheio de informação e não sabe o que fazer com elas, mas o tempero é importantíssimo. E agora, recentemente, há de novo, tá? Uma subida íngreme, vamos dizer assim, violenta da Via Varejo, tá? Então não é um timing bom para compra. Tá? Não quer dizer que ela vai voltar para R$4, não. Quer dizer que o momento atual, o price action é difícil de continuar rumando para cima com facilidade. Tá? Vai dar uma caranguejada aqui ou até uma retração. Tá? Preço médio 19,32. Tá? Temos aqui então o histórico dos contratos em aberto. De novo, a partir aqui do dia 18 de agosto, começou uma subida, uma escalada forte. Do dia 31 para o dia 1 de setembro, muito BTC foi aberto. Então, são sinais, temperos aqui do mercado financeiro. Pois bem, rentabilidade com BTC ou 100, você está feliz da vida, principalmente quem segurou ela de setembro a setembro, tá? 156% contra 15% do S&P e 1% negativo do Ibov. Então, você está muito bem. Tá? Bom, o gráfico, eu trago para vocês o gráfico diário primeiro, só para, vamos dizer assim, prestar contas da semana passada, basicamente os mesmos pontos, galera. Tá? O alvo continua o mesmo de Fibonacci, que eu já vou dar uma tagarelada para vocês, tá certo? Mas eu trago os meses de lateralização aqui, tá? Alguns meses lateralizaram com BTC em queda e sem resultados, outros meses lateralizaram com resultados no jogo. Então o mercado financeiro tem diversos produtos e eu acho que é muito bacana cada ativo ter a sua relação contigo mesmo, ou seja, você estudar cada ativo de uma maneira individual e principalmente cada mercado tem os seus nuances. O de ação são os trimestres, tá? Não tem como, e também a parte final do ano ali que tem um aumento de consumo maluco, né? Black Friday e tudo mais, é uma parte bacana também que reserva uma característica peculiar do mercado de ações. Tá certo? Então, bacana, os mesmos pontos continuam. E no Café com Traders de sexta, eu lembro que eu estava no chat conversando, um inscrito perguntou na sexta-feira o que você acha para o dia de hoje, né? E eu falei, olha, se ela abrir abaixo dos 19,24, é pancada, tá? Até no mínimo do 18,26, que é a região mais interessante para o momento atual. Tá? Então, para o momento atual, eu só vejo esses dois pontos como sendo interessantes. E aí eu entro lá no intraday e trago os dois pontos para vocês. Então lá no Café com Traders eu falei, olha, se o mercado abrir, que é antes do mercado abrir, se o mercado abrir abaixo dos 18,26, é pancada, perdão, dos 19,24, é pancada até no mínimo os 18,26. E em uma hora de pregão, esse é um gráfico de uma hora, foi lá, tá? Abriu abaixo, beliscou aqui o 19,24, bom, caiu. Aí durante o pregão, né, voltou aqui praticamente a fechar nulo. O que eu tenho para terça-feira, né, segunda feriadão? Terça-feira, simplesmente, se o preço abrir acima dessa região, tá, a mesma será suporte. Tá? Se o preço abrir abaixo dessa região, a mesma será resistência. E aqui, se abrir acima de 18,26, o mesmo será suporte. O problema é se abrir entre, tá? Porque aí ela pode ricochetear aqui e ficar nesse lenga-lenga. Tá certo? Do jeito que foi sexta-feira. Teve uma boa tendência, depois voltou como ping-pong. Então o que eu tenho de importante para a semana que vem? Abriu acima desta região, ótimo, a mesma será suporte. Tá? Abriu abaixo dessa região, ótimo, a mesma será resistência. Ou seja, clareza. Esse cara não representa suporte para mim. Tá? Aqui é o verdadeiro suporte. Então clareza para mim está fora dessa região em azul. Aqui é ping-pong, na minha opinião. Vai ficar brigando uma região de forte equilíbrio, certo? Tá? Vocês podem ver um pouquinho aqui
como foi equilibrado. Bom, falando de Via Varejo e Magalu também agora, mas principalmente Fibonacci, tá? Se você é chegado em Fibo, tá? Na descrição dos meus vídeos tem lá duas aulas de Fibonacci e a outra Masterclass, que é um resumão da primeira e da segunda aula, mas é gratuito para vocês. Tá? Eu ouvi críticas sobre a minha descrição. Eu estou aberto a todas as empresas, serviços, também outros influencers que querem participar da minha descrição, gerando algum tipo de valor que eu não tenho condição de gerar para vocês. Então, sempre que eu coloque os links da Levante, é para a parte fundamentalista, que hoje eu não tenho condição técnica de estar criando conteúdo bom de análise fundamentalista, então eles estão sempre aqui, como vocês podem ver. Vou dar uma melhoradinha nas divisões aqui do que cada link representa. Tem o pessoal da XP e também pode vir a ter o pessoal da Necton que entrou em contato comigo, ou seja, quanto mais contatos aqui, né, e itens, melhor para mim, porque eu consigo oferecer mais valor para vocês, tá? Porque eu tenho uma limitação bem grande ainda, certo? Enquanto eu vou correndo aí de educação, o pessoal participa da minha descrição, mas eu recebi alguns feedbacks não tão positivos, tá, em relação a alguns links aqui determinados a conteúdos, e vou estar fazendo um pente fino, vou estar remodelando essa descrição, tá? Porque é sempre importante o feedback ser positivo. Se não estiver agregando aqui a descrição, não adianta nada tê-la, certo? Mas fora o pessoal terceiro, tá, que participa aqui da minha descrição, o que eu tenho aqui? Isso aqui é 100% meu e Fibonacci também é 100% meu. Então aqui tem 3 aulas para você iniciante, manda bala por aqui, iniciante em análise gráfica. E para você que é mais avançado e gosta de Fibonacci, manda bala por aqui e fique muito mais do que à vontade para mandar perguntas. Tá? O único curso pago aqui é esse Mestre dos Dividendos. Aí tem o tour aqui que eu mostro os módulos e tem a própria página de vendas, mas o resto é tudo gratuito. Tá? E recomendo que vocês aproveitem, que são simpáticos a análise técnica. Quando eu ficar mais robusto em análise fundamentalista, talvez aqui eu roube mais links para o meu próprio conteúdo. Por enquanto eu não tenho condição, tá? Por isso que eu sempre convido vocês a darem feedback. Legal, fora essa parte aqui do Fibonacci, eu quero deixar os links para vocês, por quê? Da mesma maneira que eu achei esse 94 e 84 aqui para shortear Magalu, por exemplo, como alvo de Fibo, tá? Eu tenho a mesma modus operandi, por exemplo, na VBAR, nos 24,48. Só que uma é 94, outra é 24,48. Por quê? Quando eu olho para a esquerda do gráfico da Magalu e também da Via Varejo, eu não encontro nada aqui de cotação histórica. Não tem resistência, tá certo? Então os alvos são todos projetados por Fibonacci. É dessa maneira que eu projeto, tá? Principalmente quando não tem price action na esquerda, não tem preço histórico na esquerda. E, bom, diversos futurologos, traders e analistas usam de maneiras diferentes, tá, Fibonacci. Eu tenho as minhas maneiras, vocês podem aprender lá várias delas, mas basicamente, tá, eu faço projeções de Fibo. E a projeção da Via Varejo está aqui, ó, bom, 24,48. Da mesma maneira eu fiz da Magalu, né? Aqui ainda deixei os fibinhos aqui, bom, tá lá, ó. Tá certo? Então é uma maneira pela qual eu utilizo um insight para você que gosta de gráfico Fibonacci quando não há price action, não há cotação histórica, tá? Não há resistência ou suporte. É sempre interessante, eu pelo menos acho, usar as extensões, projeções de Fibonacci. Tá certo, galera? Então dessa maneira que eu tenho desenhado aqui os 24,48. Tá? Os pontos continuam os mesmos da Via Varejo para essa semana. Então, falei, se abrir abaixo aí na terça-feira dessa faixa, é pancada até o follow-on. Se abrir acima, continua com o 24,48. Certo? Feito isso, um grande abraço para vocês, um ótimo domingão, galera. Tchau, tchau. Muito obrigado se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês e eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists, aqui é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido ou ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária,
ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield, ou duelo de ações, onde eu comparo 2 ou 3, 5 ações até que vocês pedem para mim nos comentários. Passadas as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui primeiro e-books gratuitos e também videoaulas feitas por mim, gratuitas, sendo 3 principais aqui. Também temos as masterclasses e mais relatório e e-book para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.